Olá! As políticas públicas para a primeira infância foram discutidas no primeiro de 8 seminários estaduais pelo Brasil, ocorrido dias 30 e 31 de março aqui em Fortaleza. Compromissos firmados, experiências exitosas e reunião técnica sobre educação infantil estiveram na programação. O cuidado com o desenvolvimento infantil esteve no centro das discussões realizadas no Seminário Estadual Políticas Públicas para a Primeira Infância, Diagnóstico e Ação, no dia 30 de março, no auditório da Universidade do Parlamento Cearense, na Assembleia Legislativa do Estado. Gestores públicos, representantes de comitês, especialistas e interessados no tema discutiram desafios e apresentaram estratégias para a garantia de direitos das crianças. O presidente do Tribunal de Contas do Ceará, conselheiro Holden Queiroz, participou do evento, destacando o Pacto Cearense pela Primeira Infância. O estado do Ceará teve a honra de ser escolhido o primeiro estado onde vai ter essa caravana do Ministério da Educação e de todos os ministérios para levar conhecimento sobre a Política Nacional de Primeira Infância. O Tribunal de Contas do Ceará, ele articula o Pacto Cearense pela Primeira Infância. Nós vamos fazer, inclusive, aniversário agora, o primeiro ano do Pacto. O objetivo é fazer com que a Política Nacional da Primeira Infância ela não fique só no papel, ela seja de fato concretizada. Então, o Tribunal de Contas do Ceará, ele realizou uma série de compromissos com todos os municípios cearenses, também com câmaras de vereadores, também órgãos estaduais, Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça, Ministério Público, OAB, o Executivo Estadual, enfim, todos irmanados com firme propósito de colocar o Plano Nacional de Primeira Infância em prática. Todos têm compromissos, inclusive o próprio Tribunal de Contas tem compromissos firmados para que isso se torne uma realidade nessa fase que é tão importante para o desenvolvimento do ser humano. Os encontros visam fortalecer as gestões estaduais e municipais na implementação da Política Nacional Integrada da Primeira Infância. A ideia é apresentar as principais regras e ações do governo federal, além de compartilhar experiências ligadas ao tema. O evento foi promovido pelo Comitê Executivo da Política Nacional Integrada da Primeira Infância, ligado ao Ministério da Educação, em parceria com o TCE Ceará e a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a Atricom. Fortaleza foi a primeira capital a sediar o seminário, que integra uma série de 8 encontros programados para ocorrer em todo o país entre os meses de março e junho. Nós estamos implementando a Política Nacional Integrada pela Primeira Infância e essa política acontece nos territórios. Então o governo federal começa hoje, aqui no Ceará, uma grande caravana pelo Brasil para conversar com os municípios, com os governos estaduais, com o poder legislativo, com a sociedade de cada território, o que nós precisamos fazer juntos para cuidar e proteger das nossas crianças. Ações na área de educação, de saúde, de assistência social, de direitos humanos, de segurança pública, enfim, tudo que a gente pode fazer para cuidar de cada bebê e de cada criança. Iniciativa essa que envolve um ciclo de 8 seminários pelo Brasil. E o primeiro acontece aqui no estado do Ceará. Há uma certa simbologia nisso, eu diria, porque se trata de uma unidade da federação que de há muito vem investindo e apresentando resultados em políticas sociais, em particular, como todos nós sabemos, na área da educação. É importante que hoje nós tenhamos assim essa ideia de solidariedade nesse processo, para que as instituições do poder público, poderes e órgãos, e a sociedade civil, as famílias estejam de mãos dadas nesse esforço. Há estudos demonstrando a importância e o significado do investimento público nas políticas da primeira infância. Não só os benefícios para as próprias crianças, para o seu futuro, para as famílias, mas como para a economia do país. O estado do Ceará foi o primeiro estado brasileiro a ter todos os seus municípios com os planos municipais da primeira infância. A primeira infância é estratégica quando a gente pensa em educação, quando a gente pensa em desenvolvimento, quando a gente pensa em uma sociedade justa e próspera. Então, fundamental a gente poder receber aqui esse seminário e parabenizar o Tribunal de Contas do Estado, que tem atuado como um grande articulador do Poder Executivo, do Judiciário, de todas as frentes, para que a gente possa fortalecer a política de primeira infância aqui no estado do Ceará e também em consonância agora com a Política Nacional da Primeira Infância, que o Brasil também dá um passo importante nessa direção. Na mesa de abertura também estavam o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Romeu Aldigueri,
o promotor de Justiça Rafael de Paula Pessoa, do Ministério Público do Ceará, a secretária da Primeira Infância da Prefeitura de Fortaleza, Lídia Lourinho, a representante da Rede Nacional Primeira Infância, Luzia Lafite, dentre outras autoridades. O Ceará é referência hoje no melhor programa nacional de primeira infância que está servindo de referência para o país, através do programa que nós transformamos na Assembleia em lei. E o que a gente puder aperfeiçoar através das experiências já positivas do governo do estado do Ceará, com outros organismos nacionais, internacionais, organismos da sociedade civil, é muito importante. Então é importante a gente fazer essa troca de experiências, parabenizar o Tribunal de Contas que está fazendo prevenção, está efetivando políticas públicas, não se preocupado apenas em punir, mas muito pelo contrário, em fazer com que haja uma execução orçamentária para a primeira infância, para a assistência social, de uma maneira ordenada no estado do Ceará. E hoje a gente vai ter o prazer e o orgulho de falar sobre as duas principais ações que a gente executa em Fortaleza, com foco na descentralização, para chegar até a vulnerabilidade, a essas crianças que estão em vulnerabilidade, com suas famílias, que não chegam para a gente nos serviços que a Prefeitura de Fortaleza tem para oferecer para elas, e a gente vai até elas. Estiveram presentes no evento os conselheiros do TCE Ceará, Soraya Vitor e Valdomiro Távora, e o conselheiro substituto Itacir Tódero, além de secretários públicos e representantes do terceiro setor. Na palestra de abertura, a Política Nacional Integrada da Primeira Infância e suas normas, ministrada por Alexandro Santos, foram apresentados os marcos normativos da PNI-PI, com ênfase na atuação articulada entre pastas governamentais. Ao longo do dia, também foram abordados temas como as ações do governo federal, o compromisso institucional com a primeira infância e a defesa dos direitos. O secretário executivo da Infância, Família e Combate à Fome do Ceará, Francisco Ibiapina, apresentou o panorama da primeira infância e os compromissos da gestão pública. Quando a gente fala em primeira infância, a gente fala em cuidar de crianças que estão na situação de vulnerabilidade, que estão na situação de pobreza. E a pobreza ela é multidimensional. Você não pode pensar, apesar de ser muito relevante, a questão somente financeira. Mas precisa também você pensar na questão de condições equitativas de educação, uma saúde de qualidade, questões relativas ao apoio à família. Então, quando você pensa somente em um espaço desse separado, a resposta ela sai fragmentada, ela não atinge o todo. Então, a intersetorialidade ela vem nesse sentido. No dia 31 de março, o TCE Ceará sediou a reunião ordinária da Rede Nacional de Coordenadores Técnicos de Educação Infantil do Compromisso Nacional pela Qualidade e Equidade da Educação Infantil.